Alô, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Estamos iniciando o nosso programa Atividade há 28 anos no ar, sempre ao vivo neste horário e com informações, com comentários, com opiniões sempre contundentes acerca dos assuntos do dia a dia, né, da nossa atividade social, política, econômica, enfim, tudo aquilo que diz respeito à civilização, à nossa sociedade, ao nosso Rio Grande do Sul, à nossa Porto Alegre. Nesta quinta-feira, dia 16 de setembro, a temperatura neste momento aqui na zona norte da capital, onde ficam os estúdios da RDC-TV, na rua Paraíba, são neste momento 16 graus e o horário 18 horas e 56 minutos. Começamos no horário absolutamente correto, né, do programa Atividade. Bom, nesta quinta-feira estamos recebendo aqui a visita do secretário André Barbosa, secretário de Administração e Patrimônio de Porto Alegre. Secretário, um prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente e ter essa oportunidade aqui no programa e, ao mesmo tempo, cumprimentar o senhor pela atividade que está exercendo na Prefeitura, porque eu, como o Alvinades, que sabe muito bem como economista, a gente conversa muito sobre isso, né? E a administração é o ponto-chave de um poder público, quer dizer, ela mexe com tudo e, a partir daí, é que nós vamos ter um modelo de administração. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo lá. Obrigado, Silvio, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e falar um pouquinho sobre a nossa gestão na Prefeitura, né, e as realizações aí nesse curto espaço de tempo do nosso governo aí, liderado pelo prefeito Sebastião Melo. E estou à disposição, tu aqui. Perfeito, perfeito. Aliás, não é por nada que a reforma administrativa que a gente espera em termos federais é aquela que mais mexe com a sociedade, porque ela vai determinar o tamanho do Estado que nós queremos e aí sim vamos ver o tamanho da questão fiscal, da estrutura fiscal, para financiar essas atividades administrativas. Também recebemos aqui, naturalmente, Vilmar Govinats, que é nosso coringa aqui, Vilmar. Prazer em tê-lo aqui novamente, Vilmar. Obrigado, Silvio. Prazer enorme, principalmente por estar na presença aqui também do André Barbosa, do amigo que conheço há muito tempo e sei da sua integridade, da sua capacidade e principalmente, né, da sua potencialidade de ser aí um grande homem público. Já ou será maior ainda. Com certeza. E o Gustavo aqui do meu lado direito também, perfeito, cumprimentando, estou conhecendo hoje. Aliás, a vinda do Gustavo aqui foi por uma questão até de necessidade e digamos assim, de pedido do nosso telespectador, para abaixar um pouco a idade média da bancada, né? Então, Gustavo Pizzuti, obrigado pela tua presença, Gustavo, que é vice-presidente do Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Prazer em conhecê-lo, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. Muito obrigado. Um guri, né, o Vilmar Govinats? Pois olha, responsável, vice-presidente do Núcleo Acadêmico do CIMER. É para dar um equilíbrio aqui, né, Gustavo? Reduziu a idade média da bancada aí, hoje é 30 anos, deixa. O André também, né? O André está em outra faixa etária. Tá, meio termo, né, o André está pintando um pouco aí, a barba vai dar um pouco mais. Tem que ser mesmo, né? Até na entrada o segurança quase que não me deixou entrar ali, falou, tá vindo para entrevista de emprego. Ah, é? Bom, tu vê só, né? Boa. O cara é impressionante. Aqui não tem, né? Pelo menos para guri, né? Tipo, a guri da tua idade não tem, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns aí ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né? Que tem, naturalmente, toda a sua atividade voltada para a defesa, não só dos médicos, do ponto de vista corporativo, mas a defesa da sociedade. Porque na medida em que nós temos um sindicato, uma entidade que luta pela qualificação dos seus profissionais, luta pela qualidade dos serviços prestados à comunidade, ela está fazendo um trabalho que atende a toda a população. Bom, nós sempre começamos aqui a atividade, o primeiro quadro é sobre esporte. Nós tivemos ontem o Grêmio lá no Rio de Janeiro, que até fez um bom jogo, né? E claro que ia perder para o Flamengo, porque não tem time para se contrapor ao Flamengo. Perdeu por 2-0, está fora da Copa do Brasil. Vamos falar então agora no futuro, né, Govinats, que o Campeonato Brasileiro retoma no final de semana. O Internacional joga, o Grêmio joga contra o Flamengo agora de novo no domingo, quer dizer, para nós gremistas isso aí é terrível, porque é só o Flamengo na nossa vida, nós não conseguimos nem empatar com o Flamengo, e de novo o Flamengo agora pelo Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio ganhar do Flamengo, que é uma coisa difícil, o Grêmio poderá já na próxima rodada, dependendo dos resultados paralelos, sair da zona de rebaixamento. E o Internacional, o Govinats aqui, nós estamos empatados, o Gustavo é gremista, eu sou gremista, o André Barbosa é colorado e o Vilmar. Claro, nós sabemos que o Vilmar é colorado aí, enrustido há muito tempo. Agora ele está se revelando aqui no programa. De qualquer maneira, o Inter joga contra o Fortaleza aqui no domingo pela manhã. Tu acha que o Inter vai dar um salto? Porque o Inter está bem agora, né? Mais uma vitória, ele fica lá em cima. Eu diria que ele está bem, está na 6ª vitória consecutiva, né?
Ele está bem. Não, sexto jogo sem derrota. Sem derrota, né? Tem um empate no meio aí, pelo menos, né? Sexta vitória. Mas sexto jogo sem derrota. Joga às 11 horas da manhã no Beira-Rio. Provavelmente vai ser a mesma escalação que jogou contra o Sport Recife. Eu acho que aquela situação que foi colocada ali pelo treinador Diego Aguirre, apostando muito no Edenilson e no Patrick, né? Até certo ponto funcionou, mas nós estamos precisando de finalização, esse é o problema. A gente precisa de mais finalização. O nosso grande peruano ali, o Guerreiro, não adianta, o Guerreiro já chegou no Inter com problema, continuou depois com problema de lesão e vai realmente, eu acho que sair do Inter sem aquilo tudo que a gente tinha como expectativa. É um grande jogador, mas não deu tudo que a gente esperava que desse. Acredito que o Inter vai fazer um belo jogo. O Fortaleza é um time que está aí para vencer. E vamos ver o que vai acontecer neste domingo, então, às 11 horas do Beira-Rio. E ainda falando do Internacional, eu queria referir agora o secretário André Barbosa. O Internacional, pelo que eu vejo da história do Internacional, eu acho que o único grande jogador estrangeiro do Inter é o D'Alessandro, né? O D'Alessandro, ele marcou época aqui, porque foi realmente um grande jogador, né? E teve a participação em grandes títulos do Internacional, né, André? Com certeza, eu acho que foi, dos estrangeiros, foi o mais importante que passou aí nos últimos anos, né? Claro, tem o Figueroa, né? Eu acho que depois do Figueroa aí, teve o Gamarra também, né? Paraguai, mas o D'Alessandro marcou a época no Inter, né? E agora só reforçando isso que o Vilmar falou do Guerreiro, né? Nós tínhamos uma expectativa muito grande no Guerreiro. Ele sofreu com 2 lesões na sequência, né? Convocações para a seleção peruana. E eu não sei se o Inter deve mantê-lo para o ano que vem, porque é uma despesa muito alta, né? É quase R$1 milhão, né? O pacote completo, então é o custo maior aí que tem no Beira-Rio hoje, né? É isso aí que aliás, os 2 clubes têm que ver isso aí. O Grêmio também tem gente ganhando muito dinheiro, dando pouco retorno, né? E eu acho que a grandeza dos dois, Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, ela exige também que, de repente, façam um enxugamento nessas coisas para dar um novo grande salto, porque os dois aí estão há alguns anos aí sem beliscar um título importante em termos nacionais. Gustavo Pizzuti, vice-presidente do Núcleo Acadêmico do Cimerc, gremista, o que está achando do nosso time, Gustavo? Olha, José, eu sou aquele gremista que chamam de não praticante. Não estou acompanhando muito, até por coincidência hoje falei com meus colegas sobre o Grêmio, sobre o Inter. Vi que o Grêmio está bem mal. E aí vários colegas até falaram que aproveitaram para deixar de futebol e focar nos estudos. Muito bom. Gremista tem que estudar. Que não está valendo a pena. Gremista tem que estudar, né, Gofinati? Você fica rindo aí dos gremistas. Gremista tem que estudar, daí não dá para torcer mais, né, Gustavo? Mas aí, Gustavo, não fala assim, porque senão tu vai criar um problema aqui na bancada com o apresentador. Ele vai te colocar depois em camisa de força. Não, no final do programa eu vou estar associado lá no Grêmio já. Mas tu viu que ele já se referiu ao José, que é o titular do programa, né? Sim. Não, tudo bem, isso aí, mas só que o José também é gremista. Tu te referindo a ele, refere a mim também. Nós somos gremistas, os 2 comandantes do programa. Aliás, para comandar esse programa aqui tem que ser gremista em primeiro lugar, né? Não pode colorado aqui. Bom, nós passamos então pelo esporte aí, naturalmente, lembrando só que o Grêmio joga contra o Flamengo no Rio de novo, agora pelo Campeonato Brasileiro, acho que é no domingo à noite esse jogo. O Internacional no domingo pela manhã. Um horário bom aí, se tiver um domingo bom, né? No Beira-Rio vai ter público ou não? Ainda não, né? Pois não, essa confusão que deu, não vai ter público, né? Nessa confusão que deu lá com o Flamengo. Bom, de qualquer maneira, são jogos chaves, tanto para o Grêmio como para o Internacional. Se o Inter ganhar, ele vai dar uma aliviada boa, né, André? Vai estar lá na, talvez, 7ª posição, e tal, ele já dá uma aliviada. Então, isso aí dá um ânimo maior para o time. Mas, Silvio, não vai ser uma partida fácil, viu? Porque o Fortaleza eliminou o São Paulo, né? Foi ontem, né? Time, foi ontem. Eliminou jogando bem, é um time que está jogando muito bem, então não vai ser tarefa fácil para o Inter, viu? É verdade. Bom, olha aqui, vamos lembrar que o Banrisul é nosso patrocinador aqui, uma mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul: aproveite as vantagens do crédito consignado, que é uma das coisas hoje mais importantes para quem está aposentado e tal, né? Só um problema de estar precisando de uma graninha lá e vai no Banrisul. Um excelente atendimento do nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul e vantagens neste crédito consignado. Confere aí.
Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é no Banrisul. Governador, vamos começar o nosso tour gastronômico lá pelo Armazém do Queijo, né? O Armazém do Queijo, Empório Gourmet, João Tumeleiro, comandante, isso aí trouxe para Porto Alegre essas especiarias maravilhosas que antigamente nós tínhamos que subir a serra para apreciar, né? Para degustar. Agora temos aqui padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, também agora em Porto Alegre. Na rua Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis, bairro nobre, mas estacionamento fácil ali, bem localizado. Os telefones, WhatsApp lá da Armazém do Queijo, 98020-7107. Ou então o telefone fixo, né? Fala em telefone fixo, esse guri eu acho que nem sabe, né? O Gustavo nem sabe telefone o que é telefone fixo, né? O orelhão, o telefone de cabine. O orelhão, muito menos o telefone fixo, né? Então, olha aqui, ó, o telefone fixo de lá é 3392-0085, não é da geração dele, né? Bom, aberto de segundas a sábados, às 9h30 às 19h30. Domingo, claro, o João Tumeleiro tem merecidos descansos. Lembrando aqui que no dia 17, ou seja, depois de, aliás, hoje é quinta, amanhã, dia 17, olha aí, amanhã, no prato desta sexta-feira, André Barbosa, o filé de frango crocante ao molho gorgonzola. Tu gosta? Olha, muito bom. Deve ser bom, não conheço, mas deve ser muito bom. Tem que ir lá para provar, né, tia? Olha aqui, serão 2 bifes de peito de frango empanados, governo, com farinha. Telefones 98020-7107 e 3392-0085. Importante lembrar o seguinte, a retirada do prato da sexta-feira é a partir das 14 horas, o mesmo valendo para o teleentrega. Número limitado de pratos, então antecipe a sua encomenda. Armazém do Queijo, sabor e qualidade em sua mesa. E aqui nós estamos hoje em homenagem ao André Barbosa, que está aqui conosco, como secretário de Administração e Patrimônio aqui de Porto Alegre. Estamos oferecendo suco de uva, né? Temos suco de laranja, sucos Petri. Importante é ser Petri, seja de laranja ou de uva. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e muito menos de açúcar. Sucos Petri. E, claro, o nosso supermercado Zafari, né? A vida acontece quando a gente se encontra. O supermercado Zafari, eu, por exemplo, frequento muito ali o Zafari da Getúlio Vargas, moro no meio de Deus, né? E ali o Zafari, como todos os demais supermercados Zafari, tem um local, lá, sofás, cadeiras e tal, para o pessoal, lá, um cercadinho para o pessoal conversar e tal, trocar ideias. E ali, muitas das pessoas, grupos se encontram, amigos, familiares, conhecidos, namoradas, enfim, estão ali também porque este é o lema do supermercado Zafari. A vida acontece quando a gente se encontra, principalmente num supermercado Zafari. Vamos acompanhar. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Um grande abraço aí ao contador Paulo Moreira, que está nos assistindo. Obrigado, Paulo Moreira, um grande amigo e, sobretudo, um grande observador. Obrigado, Paulo, pelas dicas aí que normalmente tu me dá nesta área de economia, área de comunicação e tal. O Paulo, que é um grande amigo, um contador aí dos mais respeitáveis em todo o Rio Grande do Sul. Bom, são 19h11. Nós estamos aqui ao vivo, né, na RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV, há 28 anos no ar, um programa jornalístico de respeitabilidade no mercado. Tanto é verdade que temos aqui patrocinadores de grande renome e uns, como é o Sucos Petri, desde o começo do programa, há 28 anos, mostrando a fidelidade. Supermercado Zafari, enfim, todos os nossos patrocinadores são patrocinadores que apostam
neste espaço para mostrar o seu serviço, a sua cara, a sua identidade e a sua importância, né, no mercado de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Secretário André Barbosa, secretário de Administração e Patrimônio de Porto Alegre, como eu falei no começo, o senhor já fez uma introdução aí, na verdade, a administração de uma cidade, de um estado, de um país, ela se dá a partir de uma visão administrativa da coisa. É isso? Exatamente, Silvio. Primeiro eu quero cumprimentar o nosso amigo em comum, o Vilmar, né, que também é nosso colega lá na prefeitura, fazendo um belo trabalho na diretoria de patrimônio, né? E também cumprimentar o Gustavo ali, né? Vai falar um pouquinho aí sobre o trote solidário, né? Mas, Silvio, nós estamos aí completando 9 meses, né, de gestão do prefeito Sebastião Melo, do vice-prefeito Ricardo Gomes, e o compromisso assumido, né, durante o processo eleitoral do ano passado com a sociedade foi de promover algumas mudanças, né, na gestão pública, sob todos os aspectos. Então, no nosso caso, a Secretaria de Administração e Patrimônio, que ela foi recriada, né? Ela foi recriada, na verdade, na gestão passada, ela integrava a Secretaria de Gestão, né? De Planejamento e Gestão. Ela foi desmembrada e hoje nós temos a Secretaria de Planejamento Estratégico, que é o secretário César Schirmer, né? E a de Administração e Patrimônio, que cabe a nós lá tocar. E eu vou te dizer, os desafios são enormes, né? Nós temos hoje cerca de 13.500 servidores ativos e 14 mil inativos. Né? Mais então, inativos nós temos mais inativos do que ativos. Então, tem mais gente consumindo do que gerando receita. Exatamente. E a nossa secretaria é uma secretaria meio, né? Atividade meio, que trabalha para aquelas secretarias de ponta, de serviços, né? Fazerem um bom atendimento. Então, passa por nós ali toda a questão de licitações, de contratos para toda a prefeitura, toda a gestão de contratos, né, de licitações, toda a administração do patrimônio, né, mobiliário, imobiliário, a frota, né, de veículos, todo o RH da prefeitura, a escola de gestão, né, que qualifica o servidor para prestar um bom serviço. Então, é um trabalho assim, que demanda uma qualidade de equipe muito grande, né? E isso a gente tem. É uma coordenação também muito uma coordenação, intensa, né? Exatamente. Então, a gente tem promovido ali várias ações, né, de inovação na gestão, de redução de despesa, né, diminuição da máquina, né? Porque o cidadão quer hoje um bom serviço. Então, a gente pode parcerizar o que tem que parcerizar e nós, como administração, podemos também assumir e devemos assumir, né, aquelas atividades que o servidor público tem mais condições de fazer do que o privado. Mas, assim, nós temos tomado várias iniciativas, né, de buscar a parceria do setor privado para tocar algumas ações, né? Então, o prefeito Sebastião Melo tem sido muito aberto a esse tipo de parceria, né? Nosso trecho 3 da Orla vai ser entregue agora, né? No início do mês de outubro, se eu não estou enganado. Já revitalizado, né? Até o dia 20, me parece, de outubro, né? De outubro, né? Então, a cidade vai ser outra. Ela está se transformando e todas as secretarias têm trabalhado muito, né? Seguindo aí o perfil do nosso prefeito, que tem dito aonde vai, né? Que ele acorda cedo e dorme tarde, né? Então, ele acaba promovendo isso em todos os secretariados. Essa não é uma realidade de hoje, do prefeito Sebastião Melo. Ele sempre foi um vereador ativo, onde tem evento, ele está lá presente e tal. Sabia, o Fortunato, o prefeito atual, o Sebastião Melo, ele carrega no bolso dele uma chave de fenda. Não é chave de fenda? Um alicate. Um alicate. Ele carrega o alicate, sabe para quê? Sabia para quê? Para cortar as placas. As placas irregulares dos postes, ele vai lá e corta, aquilo é irregular. Então, isso mostra, né, o caráter, digamos assim, de compromisso que o Sebastião Melo tem com a limpeza da cidade, né, com a administração bem feita da cidade. Por isso que até, inclusive, isso é importante dizer, o Sebastião Melo foi muito feliz na escolha daqueles seus principais assessores. Por exemplo, o Schirmer, lá para a área central, maravilhoso. O Schirmer é um cara que é interessado nisso. O secretário André Barbosa tem vários, né, secretários que, todos eles, de certa maneira, eles estão unidos, né, nesse propósito, né, André? E ele cobra, né, o Sebastião cobra. Ele cobra, e cobra cedo da manhã, né? Às vezes 6, 7 horas ele liga ou manda um áudio, olha, quando tu ouvir isso aí, né? Então, e eu acho importante isso, sabe? Porque
o prefeito de qualquer cidade tem que ser ativo, né, e interessado pelas coisas da cidade. E olha, eu não sei se a gente já conviveu com um prefeito que seja tão envolvido com essa missão, né? Ele lutou para ser prefeito, ele era o sonho da vida dele, né? Então ele... E é um cara que não é daqui, né? Ele é um cara que é de Goiânia, né? Está radicado aqui há muito tempo e fez toda a história dele aqui, nos mandatos na Câmara, ele foi diretor da OAB, então foi deputado estadual, vice-prefeito, né? Então ele se preparou para ser prefeito, né? Então ele, como tu disseste, ele conseguiu montar, né, um time que reúne juventude, experiência, né? Muita gente do quadro da prefeitura, né? Servidores de carreira como secretário, né? Só para ter uma ideia, a Secretaria da Fazenda é um servidor de carreira, né? Que é o nosso colega Rodrigo Fantinel, o procurador-geral é um procurador de carreira, o Dr. Roberto Rocha, e por aí vai, né? Então, trouxe aí o nosso querido secretário Mauro Esparta, né? Que tem um currículo aí, né, invejável para comandar a saúde, está fazendo um belo trabalho. Aliás, a nossa capital é a que mais vacina no Brasil desde o início da vacinação e inclusive o cônsul dos Estados Unidos, numa conversa com o nosso vice-prefeito, Ricardo Gomes, reconheceu que não tem cidade nos Estados Unidos que tenha um índice de vacinação que nós temos. O cônsul dos Estados Unidos. O Brasil, né, está muito bem nessa área, né, porque o Brasil não é produtor de vacina, né, ele está na terceira, quarta colocação, quer dizer, embora a esquerda, o outro lado esteja sempre criticando isso, mas na verdade o Brasil está, se nós analisarmos de modo racional, de modo isento, o Brasil está hoje despontando no ponto de vista da vacinação em termos de comparação com as grandes economias, os grandes países mundiais. É verdade, é importante nós acelerarmos esse processo porque essa discussão da economia com a vida, né, eu acho que a gente teve um debate... É um falso dilema. É um falso dilema, porque são coisas que têm que conviver juntos, né? Nós precisamos... Hoje, de certa maneira, né, André, estamos sentindo hoje na pele, quer dizer, até não na proporção que imaginávamos, né, esta questão toda que se colocou, não, ou a vida ou a economia. Exatamente. Se tivéssemos dado atenção aos dois ao mesmo tempo, não estaríamos milhares de empresas que perderam, que foram à falência, e outras que ainda não vão conseguir se reerguer em função disso. Eu acho que a sociedade foi pega de surpresa ano passado, todo mundo se assustou, né, com aquela situação, os gestores não sabiam bem como agir, né, mas isso no início. Depois, eu acho que poderiam já ter tomado um rumo diferente e tentar fazer essa conciliação, né. Nós assumimos a gestão em janeiro e parecia que estava indo para o fim a pandemia e logo em seguida voltou essa nova cepa aí e nós entramos em bandeira preta, né? E no início da gestão. Então, para nós foi bem complicado e o governo, né, tem feito várias ações para amenizar um pouco, né, essa crise econômica que nós vivemos. E aí passa pelo Refis, né, o Recupera Poa, né, a questão do microcrédito que foi lançado essa semana. Foi lançado agora, anteontem, né? Várias ações do governo que foram direcionadas para dar uma fomentada na economia, principalmente aquele microempreendedor, né, que acabou quebrando, né, com a pandemia. Então, é importante que o poder público tenha um olhar para a economia que, sem emprego, sem dinheiro, né, as famílias não conseguem sobreviver e não conseguem fazer aquela cadeia econômica funcionar. Então, tanto no aspecto social, na questão da vacina, né, que o prefeito Melo tem sido incansável, né, em todo dia abrir novos postos de vacinação, drives, né, e também a questão do rolê da vacina, que é feito à noite. Então, assim, os esforços têm que ser conjuntos, né, de vacinação e fomento da economia. Aliás, o Govinatsky tem uma certa experiência nessa área agora, né, o Govinatsky. E uma das coisas que a gente sempre combateu aqui, o André, é bom que esteja aqui, o secretário André Barbosa da administração, é que as prefeituras, de modo geral, não é uma característica apenas de Porto Alegre, até do ponto de vista da administração pública brasileira. Por exemplo, prefeituras que têm prédios próprios e locam outros prédios para colocar algumas instituições, algumas secretarias, empresas públicas. Hoje, isso aí está sendo reformulado, né, Govinatsky, que é uma coisa muito boa. A prefeitura vai ocupar aqueles prédios que é dela
estavam atirados, estavam abandonados, ou então estavam, sei lá, de certa maneira, não estavam sendo utilizados. Pois bem, Silvio, esta é uma das inovações que foi colocada sob o comando do secretário André Barbosa, tá? Que tem um trabalho enorme à frente da Secretaria de Administração e Patrimônio, nesta área imobiliária, na área de pessoal, na área de recursos humanos, na área de modernização administrativa, e que eu tenho acompanhado diariamente por caminhos diferentes, fomos nos encontrar no mesmo trabalho. Tenho orgulho de ser subordinado ao André Barbosa e tenho me esmerado para chegar àquilo que é a expectativa dele e de toda a gestão municipal. O André estava se reportando ao prefeito Sebastião Melo como um homem que dorme pouco, e ele mesmo diz, né? E ele não deixa os secretários dormir muito também, né, André? Não deixa. Não deixa mesmo, quer dizer, e nem nos fins de semana. Fins de semana tem reuniões em locais abertos, tem reuniões virtuais, tem reuniões em tudo que é lugar. Fim de semana, sábado, feriado, não tem sossego. Mas isso que tu falaste, Silvio, é realmente uma inovação. Veja bem, muitas vezes por uma questão, sei lá, ou de comodismo, ou de mais conforto, etc., né? A gestão deixa de ocupar os próprios municipais e começa a alocar espaços físicos que dão um valor, né, sempre grande, com locações, e que esse dinheiro sai do erário público, sai do contribuinte, e poderia ser destinado a outras atividades, na área da educação, na área da saúde, na área do trânsito, em todas as áreas assim que são efetivamente obrigações do município. Não só esta, como outras também situações na área imobiliária, foi parar justamente na Secretaria própria de Administração e Patrimônio. Tá? Então, um grande esforço está sendo feito e já tem resultado muito positivo de economia, Silvio. Perfeitamente. Bom, nós vamos conversar ainda a respeito disso, aí da área de administração do município de Porto Alegre, mas eu quero lembrar para vocês que a Ângelos, você já sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você. Não precisa se preocupar também com nada nesse aspecto, que é tão difícil nesse momento. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde e muito mais. Cuide de sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse www.angelos.com.br e saiba mais desse processo todo aí. E vamos falar um pouquinho, claro, nesta área aí de saúde, né, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Os cuidados com a saúde mental são de uma importância fundamental para a saúde integral do indivíduo. Atento ao fato, o Núcleo de Psiquiatria do CIMERS, neste mês de setembro, quando se destaca a conscientização, a valorização à vida e contra o suicídio, intensifica a defesa de ações efetivas para a expansão e fortalecimento da rede de assistência psiquiátrica do Estado. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. E aproveitando esse gancho, Vilmar, aqui do CIMERS, eu quero agora falar com o Gustavo Pizzuti, que é vice-presidente do núcleo acadêmico lá do nosso Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O Gustavo que veio aqui nos falar sobre o trote solidário, né, Gustavo? O que é o trote solidário? Desde quando ele existe, esse projeto maravilhoso do sindicato? O trote ele começou em 2008, foi um ano depois da criação do núcleo. Uhum. Ele começou como uma campanha solidária em substituição dos trotes violentos, que lá no começo tinha arrecadação de alimentos nos mercados e doação de sangue pelos próprios alunos nos hemocentros aqui do estado.
Esse foi um projeto que cresceu muito, agora ele está muito bem consolidado. Esse final de semana e nos próximos 3 vai acontecer a edição do segundo semestre de 2021 do trote. E a gente está bem empolgado. Vocês têm 2 no ano, um no primeiro e outro no segundo semestre, é isso? Isso, é de acordo com ingressos nas faculdades, né? Que tem ingresso no início do ano e no meio do ano. Tá. E o que é, na prática, em que consiste o trote solidário? O trote solidário, ele funciona como umas boas-vindas aos calouros que estão entrando na faculdade. Não na pauleira, não naquela... Isso aí, ao contrário disso, que no início era assim e esse foi um trote que veio para substituir. E todo acadêmico de medicina que entra na faculdade tem aquele desejo, no fundo, de salvar uma vida, né? E esse é um jeito que, no começo, quando o aluno não tem capacidade ainda de agir de outras formas, de conseguir fazer isso através da doação de sangue, que uma bolsa de sangue, por exemplo, pode salvar até 4 pessoas, e de alimentos, que 1 tonelada de alimentos arrecadadas dá para 2.000 pessoas se alimentarem um dia. Esse é o lado social, né? Transformar isso num aspecto social, né? Isso aí. Bom, e outra coisa, tu falaste aí, acadêmicos de medicina. O trote solidário, ele se restringe, se limita à área dos médicos, dos acadêmicos de medicina ou não? Ele é uma ação que é para envolver toda a sociedade, né? Mas nas ações dos mercados, ele é focado só para aluno de medicina participar lá, que é quem a gente consegue ter a gerência para não ser uma ação desorganizada. Qual o diferencial desta edição? Nós estamos ainda em processo da pandemia, né? Naturalmente, vocês como médicos, vocês como acadêmicos de medicina, têm um cuidado maior do que nós, por exemplo, né? Quer dizer, tem uma visão diferente, né? Alguma coisa que nesta edição será diferente, bem diferente do que foi as anteriores? Essa edição a gente, felizmente, vai poder voltar às ações presenciais nos mercados, que até nesse final de semana vai estar acontecendo em Lajeado e Caxias do Sul. Na última edição, a gente também teve novidades, que para a época foi o que deu para fazer, que foi só online. E a anterior, ela não pôde acontecer por conta da pandemia. Então, é com muita felicidade que a gente volta às ações presenciais nos mercados e nos bancos de sangue. Perfeito. E como é que está a agenda? Quais são os próximos passos agora do Trote Solidário? As ações presenciais aqui no estado estão acontecendo em 12 universidades que têm ingresso no meio do ano. Ao todo são 20 universidades de medicina em 14 cidades, mas nessa edição só estão participando 12 porque as outras não têm ingresso de alunos. Esse final de semana, agora no sábado, vai ter em Caxias do Sul, que é a UX, e Lajeado, que é a Univates. Vão ter mercados lá. Até convido toda a população que nos assiste, se quiser passar lá no sábado, das 9 às 18 horas, fazer o contato com os alunos que estão lá e fazer a sua doação, estão muito convidados. André, é uma coisa interessante, né, André Barbosa, essa transformação, eu me lembro assim, lá na década de 70, depois de 80 foi, acho que pior ainda, quer dizer, à medida que o tempo foi passando, esses trotes eram animalescos, uma coisa grotesca, né? Uma coisa incivilizatória, né? E a transformação disso num evento social é uma coisa que nos anima, né? É verdade. Eu me lembro bem, eu fiz a Faculdade de Direito da PUC, né? E me formei em 99 e naquela época ainda raspavam a cabeça, pintavam, faziam horrores, né? E depois foi evoluindo, mandava a gurizada pedir dinheiro na rua e tal, né? E agora com essa evolução, eu acho que é mais produtivo para a sociedade, né? Com certeza. Eu acho que isso aí contribui mais do que colocar o estudante, né? O bicho, que se chamava, né? Recém iniciando a faculdade, para passar um constrangimento desse, né? Então, perfeito. Não é fácil. Vilmar Govinates, que tem o tempo de bicho na faculdade. Eu tive 2 tempos de bicho na faculdade, na verdade. O primeiro foi em 1976. E ali, sim, aí havia judiação, André. Era ameaça, na verdade, era ameaça, praticamente ameaça física, né? Então, tu estava em sala de aula, bem tranquilo, daqui a pouco tu via o pessoal chegar com a tesourinha, batendo a tesourinha assim, agora é tu. E não tinha choro, na verdade, a gente saía de lá com o cabelo raspado a zero. Era tosqueado, depois tinha que ir pro barbeiro lá para fazer o resto. Então, de fato, essa situação, às vezes havia brigas mesmo, havia gente machucada, porque era como se fosse assim, no colégio antigamente, os maiores e os menores. Então, a gente chegava assim na faculdade,
né? Totalmente cru, aquela história assim, pô, passei, euforia e tal. Aí tu chegava, pegava aqueles né, colegas já bem mais antigos, né, e te botavam num canto ali, tu tinha que ficar subjugado, porque tinha situações em que eu me lembro de um colega que era camarada, Gustavo, de porte atlético, de porte até quase que de lutador de MMA, André, tá? E eu me lembro muito bem dessa cena, ele subiu em cima de uma classe, ele chutava os caras em volta, e os caras tentando agarrar a força, era uma coisa descomunal, tá? E ele chutando para lá e chutando para cá e tal, até que pegaram ele e cortaram o cabelo dele, mas realmente algo assim que não contribui em nada, viu? Até cria problemas de animosidades e depois aquelas animosidades, elas vão influenciando no resto do curso, entendeu? Porque na minha época se encontravam muito os colegas mais adiantados com os menos adiantados, porque as cadeiras, eu acho que a engenharia, não sei se na medicina, já segue um ciclo mais ou menos normal, no direito também é assim, mas na engenharia não, porque tu pegava a engenharia, todas as engenharias faziam o básico juntos. Alguns já estavam fazendo lá cadeiras do profissional, André, mas ainda estavam pendentes do básico. Aí, de repente, tu chegava e tu que me cortou o cabelo, aí o cara já estava mais, entendeu? Mais ambientado, agora eu vou te pegar. Então, era uma coisa que não contribui em nada. Uma coisa que era para ser feliz acaba se tornando uma desgraça. Exatamente. Né? E houve casos, inclusive, assim, realmente de tragédias, né? Com esses trotes violentos. Teve que morreu, né? Não sei se foi aqui, mas eu me lembro que aconteceu. Mas o teu caso, Gustavo, quando entrou na faculdade, também sofresse esse tipo de coisa ou não? Quando eu entrei na faculdade, além do trote solidário que tinha, também tinha o trote da própria universidade, que era, mas eles nem chamavam de trote, chamavam de recepção dos calouros, que foi realmente que recepção, né? Foi bem legal, foi um piquenique na Redenção, uma coisa bem tranquila para conhecer, inclusive a fundação, que é a minha faculdade. Eu já estava numa outra época também disso aí, exato, né? Eu não vi nada desse tipo que foi relatado, que tem um sistema de apadrinhamento, que um aluno mais antigo acaba cuidando de um aluno mais do calouro, ajudando na faculdade, material, se ambientar na cidade, essas coisas. Com certeza. Que beleza. Olha aqui, ó, vamos lembrar um pouquinho do nosso tour gastronômico do Barranco, né? O Barranco agora 52 anos no coração dos gaúchos, partindo para isso. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro aqui da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Barranco, Barranquinho, complexo com ambientes climatizados e também tem lá o ar livre, né? O governador disse que era o ar livre no Barranco, lá agora chegando uma época boa, né? Época de primavera, verão, ali o choppinho, aquele churrasco, né? E lembra também do Barranquinho. Os telefones do Barranco é 3331 6172. Olha aí as especiarias, olha, churrasco maravilhoso. E lá no Barranquinho, 3028 2310. Lembrando que o Barranco e o Barranquinho estão com aquelas medidas mínimas necessárias, né, e eficientes para haver o controle lá das questões para evitar a contaminação, que você seja contaminado ou contamine lá no Barranco. Então as coisas estão praticamente voltando ao normal. E lembrando, né, o Governador, que nós que temos ido muito lá no Barranco, tem as pessoas que quiserem fazer uma reserva para levar família, levar amigos e tal, namorada, um grupo de amigos, colegas e tal, o Gustavo quer levar o pessoal lá da faculdade, é só ligar que prepara uma mesa, um lugarzinho legal e curtir o Barranco ou o Barranquinho. São dois endereços gastronômicos de Porto Alegre que são hoje conhecidos e respeitáveis, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Eu sempre lembro aqui, né, que muitos empresários, muitos pessoal que vem aqui fazer palestra, vem aqui a convite de alguma coisa no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, normalmente quer a reunião, o encontro aonde? No Barranco. No Barranco. Eu fiz muitas reuniões do Barranco, inclusive com o saudoso Nelson Marquesan. A gente fazia reuniões lá no Barranco, altas horas da noite. Né? Eu só que nós não éramos convidados. Né? Eu não me lembro dessa época, né? E vamos falar de uma outra coisa que é importante aqui, que é a Aspecir Previdência. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem, claro, a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Plano de pecúlio da Aspecir Previdência, ideal para quem quer planejar
e proteger o futuro da sua família, proporcionando aos seus beneficiários toda a tranquilidade, proteção e segurança. Nós estamos vendo aí que o mercado de trabalho no Brasil começa a ter uma reaçãozinha e tal, depois dessa tragédia toda, né? Já vimos lá antes do governo Jair Bolsonaro com um nível de desemprego muito grande. Ele se assentou, claro, através da pandemia, mas agora o mercado começa, né, governador, que tu que é empresário, começa a reagir. E é importante lembrar que nós temos hoje o maior número de desempregos está na faixa de 18 a 24 anos, exatamente, né, quando a gurizada está começando, quer entrar no mercado de trabalho, aí está um problema. Mas esse problema, ele é solucionável, porque, na verdade, o número de empregos que são ofertados, eles não têm encontrado correspondência na qualificação da mão de obra, da demanda, da oferta, da demanda para essa oferta de trabalho. Então, é importante, por exemplo, o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que faz o investimento no jovem talento e impulsionando o seu crescimento e o crescimento do seu negócio, qualificando este profissional. Conheça o programa de aprendizagem e de estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do nosso Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Bom, eu vou colocar aqui para a mesa um debate sobre essa questão que é hoje manchete do Jornal do Comércio, o maior jornal e o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Está aí na capa do Jornal do Comércio. Desoneração da folha até 2026 avança na Câmara. A Comissão de Finanças da Câmara lá de Brasília, Câmara Federal, está aí analisando a ampliação desse prazo, terminaria agora em dezembro para 2026, para dezembro de 2026, como forma de reduzir, né, os encargos trabalhistas e permitir que as empresas, André Barbosa, começar por ti, as empresas possam absorver mão de obra, tendo aliviado, porque tiveram problemas com a pandemia, como todo mundo, né, como todas as empresas, muitas faliram, outras estão pendendo, mas de qualquer maneira é uma forma de desacelerar o crescimento do desemprego e acelerar, digamos, uma reação do nível de emprego no país. Esta é uma boa medida? Tu aprovas, André? Aprovo, sim, não tenho dúvida disso. Os empresários hoje, eles pensam duas vezes antes de contratar alguém, né? Tem que assinar a carteira, tem que pagar todos os impostos, né? E o Vilmar pode confirmar isso, que é um empresário, um grande empresário aí da cidade, e, na verdade, tu faz a conta, né? Tu vai contratar uma pessoa para trabalhar e vai pagar mais 40%, 50% dessa despesa para a União. Tá? Então, essa medida que tramita, esse projeto que tramita na Câmara é de fundamental importância, que vai acabar desonerando, né, os empresários ao recolhimento desses impostos, que na verdade são impostos em cima do trabalho, né? Da relação de trabalho, né? É 20% da remuneração dos funcionários para a Previdência. Só para a Previdência, aí depois tem PIS, tem isso, tem aquilo, e isto representa mais de 50% do valor gasto com um profissional, que poderia ir para o bolso do trabalhador, né? O empresário poderia contratar mais gente tendo essa desoneração da folha. Então, nesse momento que a gente vive aí, Silvio, de desemprego, né, só se vê em Porto Alegre, aluga-se, vende-se, né? É verdade. Em tudo que é local, é só andar ali pela Oswaldo Aranha ali, é um cenário de filme de terror, né? É tudo fechado. Ali na Cristóvão Colombo, eu passei outro dia na Cristóvão, fazia hora que não passava, é exatamente isso também na Cristóvão. Então quer dizer... Pequenos negócios, né, que acabaram... E aí veio a pandemia, sabe, e ninguém abriu mão de nada, né, de tributo, né? Então, até sobre isso, se eu vou aproveitar o gancho, nós aqui em Porto Alegre, a Prefeitura, né, através da liderança do prefeito Melo e do vice-prefeito Ricardo Gomes, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Lorenzoni, planejaram isso, né, de
junto com o secretário também Rodrigo Fantinel da Fazenda, de fazer um refis, né, um programa de recuperação daqueles que devem tributos para o município, num momento em que a cidade estava precisando disso, né? Então, foi o primeiro refis na história de Porto Alegre em que o município não fez para arrecadar dinheiro, fez pensando em aliviar aqueles contribuintes que estavam devendo, né, ou que quebraram no meio da pandemia, por não ter conseguido pagar esses tributos, né? Então, isso tem sido, a adesão tem sido enorme, né? A adesão tem sido enorme. Então, quer dizer... Isso é sensibilidade. Eu acho que é sensibilidade. Né? A União tem que abrir mão de algumas coisas, o Estado teria que abrir mão de algumas coisas, né? E o município também, né? As empresas aí quebram e levam, né, milhares de empregos embora. Eu sempre digo, aqui o governador que está de prova, que sempre disse aqui a questão lá da vida e a economia, eu sempre disse o seguinte, vida tudo bem, mas a economia, o que significa a economia? Uma empresa, atrás de um CNPJ não tem só, às vezes, um CPF, tem vários. Então, atrás de uma empresa tem vidas. Então, era para ser administrável essa coisa, quer dizer, equilibrar, uma coisa que nós falamos. Né? Exatamente. Então, imagina um pai de família desempregado, sai de casa, procurar um emprego, vai se despedir do filho ali, ó, filho, e da esposa. Quero ver se volto com emprego, para poder comprar as coisas para dentro de casa. Então, quer dizer, quem tem fome tem pressa, como diz o prefeito Melo, né? E por trás dessa expressão tem muitos significados, né? Então, o poder público não pode ficar parado, tem que agir e tomar iniciativa, né? Então, a questão do microcrédito, que foi lançado essa semana, né? Sistema de microcrédito, onde a prefeitura vai pagar os encargos bancários e os juros, né? Para que os microempresários consigam obter um empréstimo, né? E pagar só o valor original, de forma parcelada. Então, quer dizer, parcerias com o sistema financeiro e quem tem que tomar essa iniciativa para promover esse tipo de inovação é o poder público, né? Perfeito. Vilmar Gorvinovski, que também é um empresário, né, Vilmar? Essa coisa, e só lembrando o seguinte, essa desoneração da folha, ela também foi um instrumento de política econômica e social, claro, adotada pelo PT, nos governos do PT. Então, hoje eu tenho observado que tem muitos deles criticando essa medida, mas lá eles fizeram, e tem que fazer, porque isso é ter a sensibilidade que o dirigente, que o executivo do setor público tem que ter com a sociedade, porque ele tem que preservar não só vidas, mas preservar as empresas que também representam vidas, né, Vilmar? Olha, o Brasil teve uma situação estranha em relação ao mundo, buscando a proteção ao trabalhador. E essa proteção, claro que todos querem que o trabalhador seja protegido. Ninguém tem dúvida disso, ninguém contesta isso. Só que ficou visto como trabalhador apenas o trabalhador empregado e não o trabalhador empregador. O trabalhador empregador foi vendido, digamos assim, por uma ideologia errônea, que é o cara que não faz nada, que explora simplesmente o trabalhador empregado. Quando, na verdade, o trabalhador empregador, ele não tem hora para começar, não tem hora para terminar, e o dinheiro dele, o patrimônio dele, está ali correndo toda a série de riscos. O que aconteceu, então? Essa superproteção foi parar, inclusive, na Constituição Federal. Foi parar na Constituição Federal. E lá pelas tantas ficou tão complicado, tão pesado, como disse o secretário André Barbosa, em termos de encargos sociais e trabalhistas, que não se pode praticamente mais, em situação de dúvida, em situação de qualquer tumulto, qualquer turbulência, né, de mercado, enfim, contratar pessoas. Porque o grande problema não é contratar, Silvio Lopes. O problema é justamente na hora de rescindir. Cai alguma situação de produto, não vende mais por uma razão ou outra, dá uma pandemia como houve agora, ou qualquer outro tipo de retração no mercado, a empresa não tem dinheiro para promover uma demissão. O que aconteceu? Na reforma trabalhista houve, né, a inserção de artigos ali facilitando acordos para esse tipo de coisa. Os governos criaram lá os planos de
demissão voluntária, etc., que eram acordos, não é? Que facilitavam. O grande problema hoje é os setores mais, digamos assim, de mão de obra menos qualificada, com mais rotatividade, onde esses encargos sociais e trabalhistas pesam muito mais, chegam a dobrar, secretário André, o valor por causa da alta rotatividade, ou então as empresas que têm problemas ou sazonais, ou problemas, sei lá, até climáticos, né? Ou problemas de situações como essa da pandemia. Da própria demanda da economia, o mercado. A demanda, mercado, a procura, a oferta, o produto que era fabricado, de repente chegou um produto fora do país, importado, muito mais barato, já não torna mais competitivo. Então, esse é o grande problema. Os empregados de outros países, a gente cita aí alguns países europeus, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, não tem todas essas amarras. Quer dizer, a pessoa tem mais liberdade de contratar, o próprio empregado tem mais liberdade de dispor do seu tempo. Olha, eu só posso trabalhar das 16 às 20 horas. Pronto. Então, tem um lugar aí? Tem, eu estou precisando do empregado das 16 às 20 horas, ok? Nós temos uma situação tão interessante, estranha, no setor patética mesmo, Silvio. No setor, por exemplo, escolar, o professor não pode dar um maior número de aulas, mesmo que ele queira, é proibido, porque se criou o seguinte, é um trabalho penoso. Claro que o professor tem um trabalho de ficar na sala de aula, de pé, etc. Né? Mas, puxa vida, mas ele está proibido. Mas eu quero trabalhar. Então, o que faz o professor? Ele tem que trabalhar em escolas diferentes, porque a situação é no mesmo estabelecimento, não pode trabalhar mais de determinado número de horas. Então, ele fica correndo de um estabelecimento para outro, né? De carro, de táxi, de sei lá de quê, para poder aumentar a sua renda. Para burlar essa coisa. Exatamente, para burlar, na verdade. Acaba tendo que burlar por então isso, são umas coisas assim, totalmente estranhas mesmo, exótico, né? No Brasil é que acontece. Legislação exótica. E aí, Gustavo, o que tu acha dessa situação toda aí? Silvio, essa situação que eu consigo ver, minha análise é mais superficial, que enquanto a população não tiver mais vacinada, essas coisas não vão voltar. Aqui em Porto Alegre eu fiquei feliz com os números, eu até fui ver hoje, tem mais de 95% da população com uma dose e mais 63% da população com 2 doses. E aqui em Porto Alegre vai ter se não me falha a memória, o primeiro grande evento, que vai ser o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, vai poder ocorrer aqui no município. Isso, foi anunciado aqui teve um médico aqui, psiquiatra, na segunda-feira. E realmente vai ser um congresso muito concorrido, né? Na Fiergs, né? Na Fiergs, vai ser na Fiergs, porque realmente é muito concorrido. E eu acho que está faltando nesse momento, né, o congresso de psiquiatria, né? Verdade. A coisa está muito complicada. O próprio médico aqui citou, né, dos transtornos, das consequências que a pandemia trouxe na questão mental das pessoas. Com certeza, muita gente não conseguiu lidar com essa situação, né? De muitas perdas nós tivemos próximos da gente, da família, amigos, então... uma situação bem complicada, né? Aliás, na humanidade toda, né? É verdade. Olha aqui, ó, o CCG, para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o POP, o POP Humaniza, o POP Pop Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais, viu, Govinazzi? Quem tem 59 anos ou mais já está nesse enquadrado nesse... Muito mais ou pouco mais? Não, bastante mais. Bastante mais. Aí tu está enquadrado aqui. Com ele você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de ponta. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina, com consultas online, sem sair da sua casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o POP Humaniza em ccgsaude.com.br. Auxiliadora Predial, vamos falar um pouquinho da Auxiliadora Predial, que é uma das empresas da área imobiliária que mais conceituadas no Rio Grande do Sul, que ultrapassou o Mampituba aí, o Vilmar, está lá em São Paulo fazendo um grande sucesso.
E em São Paulo é o seguinte, lá a gente conhece o mercado paulista é um dos mais concorridos do Brasil. E lá, inclusive, se concentram empresas desta área imobiliária que tem capital estrangeiro. A concorrência é muito grande mesmo, é a maior metrópole da América Latina. E a Auxiliadora Predial está fazendo muito bonito lá, ganhando o mercado e mostrando a competência que sai daqui do sul do Brasil, onde está a sede, a matriz da Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E, além do mais, não só simplificar a sua vida, como dar o retorno que o seu capital está disponível para obter. E a Auxiliadora Predial, naturalmente, pelo seu trabalho, ela garante esse retorno para você. Aqui em Porto Alegre, telefone 3216-6100 e em São Paulo, 11, prefixo 23 48 40 00. E da Auxiliadora Predial, vamos dar um passeiozinho lá na área da construção, venda de materiais de construção, na Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para construção aqui no nosso estado. E um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho mesmo que você sempre quis deixar. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado e negociação personalizada. Claro, garantia própria em todos os produtos. Vamos acompanhar. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, são 19 horas e 52 minutos, a temperatura permanece agora 15 graus centígrados, está baixando a temperatura, deveremos terminar a noite com 14 graus centígrados. A submanchete, a manchete segunda do Jornal do Comércio de hoje, a aposentadoria de servidores públicos em Porto Alegre será limitada ao teto do INSS. Parabéns à administração municipal de Porto Alegre. A gente sabe que o setor público tem recursos limitados, há muitos privilégios que não são direitos, mas são privilégios, e é preciso que nós tenhamos uma sociedade toda com os mesmos direitos, né? Mesmas obrigações e direitos. Eu acho que um passo muito importante está sendo dado pelo prefeito Sebastião Melo, na atual administração, em corrigir muitas coisas que estão erradas. Secretário de Administração, André Barbosa, isso aí é um grande avanço que a sociedade de Porto Alegre deve festejar. Sem dúvida, Silvio. Na verdade, até foi bom tocar nesse assunto, porque nós conseguimos fazer nesse primeiro semestre, né, que já passou de gestão, a aprovação da reforma da Previdência no município, né? E os vereadores todos que votaram a favor estão de parabéns, porque realmente resolveu um problema de financiamento do sistema. Esse sistema estava completamente inviável, né? Então, e agora, na sequência, acho que foi ontem ou anteontem, a Câmara também aprovou o projeto que cria a Previdência Complementar no município. Então, hoje o servidor que quiser levar o seu salário integral, né, ele vai ter que pagar um valor para complementar essa aposentadoria, assim como já ocorre, né, no Estado e no setor privado. Então, eu acho que está de parabéns lá o nosso diretor-presidente do Previmpa, né, que é a autarquia que cuida da Previdência no município, o Rodrigo Costa, pelo belo trabalho de informação, de conscientização, né? Esteve sempre à disposição da Câmara de Vereadores para esclarecer todos os pontos, né? E esse projeto foi aprovado com 23 votos favoráveis, né? Num total aí de 36. Agora, Silvio, eu quero só aproveitar, se tu me permite, claro, a oportunidade. Claro. Tu falaste da questão do desemprego, né? Tem uma ação nossa lá da Secretaria da Administração que criou um programa de residência técnico superior. Todos aqueles formados em administração, né, arquitetura, biologia, ciências contábeis, economia e engenharia civil
até 5 anos de formados podem se inscrever, termina amanhã as inscrições, né, dia 17, para participar de um processo seletivo, e nós contrataremos aí por um prazo de 2 anos, né, com uma remuneração, uma bolsa, né, de R$ 2.500, né, e com uma carga horária de 6 horas diárias, né, para fazer, ter esse contato, né, esse pessoal que recém se formou, ter um contato aí com a gestão pública e também aproveitar e ganhar uma bolsa, que não é lá essas coisas, mas nesse momento difícil ajuda, né, Silvio? O Gustavo, que é acadêmico aí de medicina, né, Gustavo? É uma boa iniciativa essa da prefeitura, né? Abrangendo essas áreas aí, né, Gustavo? Claro que toda ação que puder dar emprego para as pessoas e mais formação, acho que tem que ser valorizada. Beleza. Vilmar Govinatsky, essa questão aí da prefeitura, esse evento aí da questão da limitação das aposentadorias previdenciárias. Isso vem ao encontro justamente daquilo que o secretário André estava falando, não é? A quantidade hoje de servidores inativos é maior do que a quantidade dos servidores ativos. Não é? E a Prefeitura Municipal de Porto Alegre está inovando muito justamente, né, sob a batuta aí do secretário André, com essa questão de desoneração da folha, não como mexendo em percentuais, não mexendo em alíquotas, assim, mas trazendo que não é uma novidade, mas trazendo uma inovação que é o trabalho remoto, que é o trabalho home office, né? Onde o servidor, e aí não sou eu autoridade para falar, Silvio, tá? A autoridade está aí do teu lado, está do outro lado, onde o servidor faz o trabalho em casa, é medida a sua produtividade, tem indicadores de medição, né? Só que daí há uma desoneração na folha, um vale transporte, a desoneração, enfim, ele trabalha mais confortavelmente porque está trabalhando dentro do seu lar, tá? Ele está ao lado da sua família, mas não perde o contato com a prefeitura, porque não é 100% home office, e ao mesmo tempo não perde a produtividade. Ao contrário, né? O que o secretário coloca é o seguinte, ele tem que aumentar a produtividade. Mas como eu disse, Gustavo, está em todo lugar. Na própria medicina já tem bastante, vamos dizer assim, aceitação a consulta médica online. Já não é uma novidade, né? Já tem a aceitação. Mas é importante... Algumas áreas da medicina, né? A gente sabe que algumas áreas não tem como fazer, né? Tem que fazer o toque, claro, fazer uma de mulheres, cirurgia, então, né? tem que fazer, exatamente, né? Então, mas aquelas que podem, naturalmente, que isso é muito bom. Por exemplo, a minha filha, que é bancária, a Letícia, ela é do Banco Itaú, não tem que dizer, eu acho que não tem por que não dizer, e eles têm um processo hoje de home office, e o Itaú está gostando muito. Em primeiro lugar, que houve uma queda de custos em termos de iluminação, de limpadeira, que essa coisa toda, né, de ocupar a agência, e o resultado foi estrondoso, muito melhor do que se tivesse anterior à pandemia. Então, esse tipo de trabalho home office, ele veio também, né, o secretário, como uma forma de medição da produtividade do trabalhador. Exatamente. Nós, desde o início de janeiro, ali, o prefeito pediu, olha, vamos estudar a instituição do trabalho, do teletrabalho, né, como uma modalidade de trabalho. Porque nós vivenciamos desde o início da pandemia o trabalho remoto do servidor em virtude da necessidade do distanciamento social, né? Então, nós, há pouco tempo, mês passado, publicamos um decreto que é normatizando o teletrabalho na cidade, né? Então, esse decreto, ele propicia que as demais secretarias, né, se organizem na questão do teletrabalho, verificando a necessidade, né, de cada equipe, o que pode ir para o teletrabalho e o que não pode também. Aquela atividade que é incompatível com o teletrabalho, ela não vai para o teletrabalho, né? Agora, tem muitas situações de servidores que trabalham via sistema, né, na frente de um computador, que pode acessar em casa e a gente economiza com vale transporte, com equipamento, com luz, com espaço físico. Então, a nossa projeção de economia é bastante grande. Como disse o Vilmar, né, nós gastamos em torno de 10 milhões por ano com locação de espaço para sediar o restante da máquina pública. Então, a gente conseguindo reduzir os espaços que nós temos hoje, nós vamos entregar imóveis locados e diminuir a despesa. Então, é bom para todo mundo o trabalho remoto, né? É bom para o servidor que melhora a sua qualidade de vida, convive mais com seus familiares, consegue organizar o seu tempo e acaba entregando uma produtividade muito maior
né, do que entrega de forma presencial. Eu acho que nós estamos chegando num tempo, né, que até por pressão da sociedade, né, até essas redes sociais exigem também muito. Hoje nós estamos sendo observados em tudo que é lugar, mas a sociedade começa a exigir a eficiência dos governantes, né? Eu acho que a administração do Melo está inaugurando um novo momento de Porto Alegre, exatamente sintonizado com esse momento que nós vivemos, né? E aproveitar esse momento exatamente para fazer aquilo que devia ser feito há muito tempo, ou seja, que o setor público tenha também uma produtividade que seja do alcance da sociedade. A sociedade que paga, ela exige que receba o serviço condizente, com a qualidade necessária. Então, parabéns ao prefeito Melo, que tem tido essa sensibilidade e, sobretudo, tem feito com que a sua máquina administrativa possa atuar exatamente com esse viés. Bom, o governador Eduardo Leite esteve aí hoje inaugurando um espaço do Banritec. Banritec é um projeto espetacular do Banrisul. Nós vamos acompanhar aí a palavra do governador Eduardo Leite sobre esse projeto do Banrisul, que é um banco, né? Um dos bancos hoje, é o único banco estatal público que nós temos aqui no Brasil, desde a reforma bancária que aconteceu lá pelos anos de 96, bem menos, começou lá em 80, metade da década de 80, mas se estendeu um pouco. E o Banrisul sobrou aí entre os bancos porque ele é eficiente. O Banrisul que tem uma trajetória extraordinária do ponto de vista do agronegócio, né, Vilmar? A Expo Inter hoje mostrou aí, e lá no começo o Banrisul foi em que proporcionou o financiamento para o agronegócio, e hoje o agronegócio dá o resultado que dá em função daquele crédito, do financiamento que o Banrisul fez, não só do produtor diretamente lá, mas também do setor de máquinas e implementos. Temos uma tecnologia maravilhosa na área do agronegócio, despontada e mostrada agora na recente Expo Inter. Vamos ouvir, então, o governador Eduardo Leite lançando esse espaço do Banritec. Vamos lá. No coração de Porto Alegre, no centro histórico, um prédio de 99 anos, mas que, ao invés de ficar olhando só para o passado, preserva essa memória e olha para frente, olha para o futuro, lança as bases da inovação e permite aos sonhos que já existem, ainda pequenos, em startups, se tornem grandes e potentes. Esse é o espírito desse espaço do Banritec, aqui no Museu Hipólito José da Costa, que vai certamente permitir a melhor sinergia, o encontro das ideias, com apoio técnico para que se tornem grandes, potentes, sejam financiadas e se tornem, assim, oportunidades de mais desenvolvimento para o nosso Estado. Muito importante essa iniciativa, que sem dúvida vai dar grande colaboração para o ambiente de inovação, mais um equipamento dentro do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul, para a gente pensar grande e construir esse belo futuro. Que beleza, isso aí, meu Banrisul sempre à frente do seu tempo. Olha aqui, ó, é importante também destacar que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, além de ser nosso parceiro aqui, ele está presente em todas as áreas de atividades, não somente no agronegócio, onde ele despontou como líder do ponto de vista de financiamento, lá atrás, que os bancos privados sequer apareciam, por exemplo, para fazer isso. O Banrisul foi o pioneiro nisso, um banco que apostou no agronegócio. E hoje o Brasil deve muito, né, Vilmar, ao agronegócio, a situação que está, porque não fosse o agronegócio, nós estaríamos certamente numa situação muito mais delicada. Mas, aproveitando aí que o governador falou que sobre essa solenidade, também nesta semana é importante registrar, destacar também que o governo do Estado, sensibilizado com o momento que nós vivemos no país, e sobretudo a partir da crise dos combustíveis, crise fiscal e tributária, aprovou agora que aceitou agora que não vai prorrogar o ICMS de 30%, que vinha lá desde o governo Sartori, e vai baixar então a partir de janeiro do ano que vem, que a lei só pode ser a partir de janeiro, ela será revogada, e a partir de janeiro de 2022 o ICMS, que hoje é de 30%, onerando e penalizando muitos segmentos da sociedade, sobretudo na área de combustíveis, passará para 25%. Ou seja, esse 25% é igual ao percentual que Santa Catarina já está fazendo. Por exemplo, Roraima é o único estado que tem a menor alíquota de ICMS no Brasil, 17%. Depois o Rio de Janeiro, 32%, e o Rio Grande do Sul agora vai ficar em 25%, como também é Santa Catarina. É importante isso, né, secretário, do ponto de vista de uma oxigenação para os segmentos da sociedade, que vai acabar trazendo benefícios lá na ponta do consumidor. Isso é tão importante que deveria ter sido feito antes. Deveria ter sido feito antes, porque isso aí acaba retirando uma carga tributária hoje que está todo mundo pagando, né, no ICM, né? Então, eu acho extremamente importante aí esse anúncio do governador, né? Perfeito. E aí, Governadski? Pois bem,
Essa questão do agronegócio, ela é tão importante para o Brasil que hoje se torna, na verdade, uma das maiores, o Brasil se torna, na verdade, uma das maiores potências de produção de alimentos para o mundo. E isso nós temos visto a olhos claros que não só trouxe o crescimento da economia, mesmo em tempo de pandemia, como também está trazendo outras oportunidades, porque aí junto com o agronegócio vem o escoamento da produção, vem a ferrovia, vem os equipamentos portuários, vem uma série de outras situações periféricas de empreendimentos que vão fazer com que o Brasil se torne uma grande potência. Agora, existe uma preocupação muito grande, Silvio, do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação ao chamado marco temporal. O marco temporal é uma discussão que vem sendo trazida já há alguns anos, em relação às terras indígenas. O que é dito? Que quando foi promulgada a Constituição de 88, foi dito o seguinte: olha, até aqui os índios que estão ocupando as suas terras ficam onde estão e pronto. Tá? Então, foi demarcado o território em todos os biomas ligados na concentração lá da Amazônia Legal, que dá em torno de 12,2% do território nacional. São mais ou menos 818 mil hectares, mais ou menos 818 mil indígenas, distribuídos 503 mil na região rural, digamos assim, e 315 mil já na região urbana, em uma extensão de 117 milhões de hectares. Está sendo dito agora o seguinte, que com o marco legal, esse marco temporal, a data da Constituição seria aumentada para quem tivesse alguma ligação antepassada, num território e tal. Isso vai aumentar muito. Pois o presidente da República ele tem essa preocupação, ele tem falado isso nos meios de comunicação, nas redes sociais, que pode comprometer, Silvio, eu estou trazendo esse assunto que tu falasse no agronegócio, pode comprometer o agronegócio. Perfeitamente. Aliás, há 30 anos, 3 décadas, o Brasil era importador de alimentos. Hoje nós somos o maior exportador de alimentos, né? Justamente nessas 3 décadas, e a gente, quando fala no Rio Grande do Sul, a gente não pode deixar de falar, como eu frisei, que o Banrisul foi um grande responsável pela grande demanda de equipamentos, pela demanda de produtividade na área da lavoura, enfim, e o agronegócio do Rio Grande do Sul hoje é um dos mais sólidos da América Latina, por causa dessa situação toda. Então, nós temos que saudar exatamente isso, porque nós temos um país que produz o alimento, nos mantém alimentados e pode alimentar praticamente o mundo todo, né, com essa situação toda que estamos passando aqui no Brasil. E nós temos, Silvio, na presença aqui do secretário André Barbosa, nós também temos, a situação não é exatamente agronegócio, né, André, mas nós temos produções na Zona Sul, de pêssego e outros produtos que alimentam a cidade de Porto Alegre. Com certeza, é verdade. E são bem incentivados também. São produtos de granja, que eles chamam também, né? Hortifrutigranjeiros. Hortigranjeiros, né? É verdade. E o prefeito Melo conhece bem esse assunto, porque ele mesmo tem orgulho de dizer, e eu acho que deve ter mesmo, que eu também tenho orgulho de dizer, que eu sou colono, sou lá de Camaquã, e o prefeito Melo, quando chegou em Porto Alegre, ele trabalhou na SEASA, né, André? É verdade. Tu é de Camaquã? Eu sou de Camaquã. Perfeito. Da grande Uruguaiana, não, porque está bem distante, viu? Está querendo, viu só como eles provocam os caras de Uruguaiana? Não provocam os caras de Uruguaiana, gente. Olha, eu vou falar um pouquinho de Casa dos Óculos. Qualidade a toda prova. A Casa dos Óculos fica ali na Andradas, 1802, bem no centro histórico de Porto Alegre. Horário de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30, sábados de 9 às 12 horas. Aproveite todas as vantagens na Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc. Conta com uma equipe especializada para atender a todas as suas necessidades. Baleno lá atende você diretamente, grande Baleno, né? E a Casa dos Óculos é um diferencial do ponto de vista da
das óticas aqui em Porto Alegre. E o Chihuahua, nosso tour gastronômico agora chegando no Chihuahua. O Chihuahua, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. O Chihuahua que é especializado, né, o Govinats, em frutos do mar. Estivemos lá uns dias atrás, aí realmente o Chihuahua continua com a mesma qualidade, melhor ainda, né, do que era lá na Getúlio Vargas, onde começou lá, eu frequentava muito lá no Menino Deus, tenho falado isso aqui, e hoje ela está lá na Teixeira Mendes 1216. Um ambiente maravilhoso, olha, cara, o problema é o cara chegar lá, viu, André? E pedir um prato, depois, pô, podia ter pedido aquele que também é tão bom, mas não dá, né, tia? Esse é o problema, o cara tem que escolher, ó, casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão a dorê e bacalhau às natas. Cada coisa, uma melhor que a outra. Quem gosta de frutos do mar, como eu, gosta de frutos do mar, André? Adoro. E tu, Gustavo? E aconselho também lá o camarão à milanesa, viu? Excelente. Camarão à milanesa? Ah, Deus do livre. Camarão à milanesa. E tu gosta, Gustavo, de frutos do mar? Tu também, né, Mário? Sim. Tu gosta de tudo, né, Chico? Que é bom, né? O que tu não gosta, Igor? O que é bom. Mas aqui, é Chihuahua. Então, você pode fazer o contato lá, no telefone é 3105-6767, né? A tela entrega. Mas não deixe de conhecer, não deixe você que não conhece, você que conhece, sabe, a frequentar de novo o Chihuahua ali na Chácara das Pedras, em Porto Alegre, na Teixeira Mendes, 1216. Muito bem. Bom, algum outro assunto, André, que tu queira tratar, e nessa questão toda envolvendo a modernização administrativa de Porto Alegre? Olha, Silvio, são tantas ações aí que a gente está tocando aí na Secretaria da Administração, que eu vou citar algumas, assim, que eu acho que tem tudo a ver com a modernização, né, da administração. Nós implementamos há pouco tempo um sistema de meritocracia, né, para avaliação daqueles cargos de chefia, né? Então, isso é inédito no município. A gente vai fazer uma avaliação com alguns, claro que no início serão 320 chefes, né, coordenadores e diretores, né, da prefeitura, para fazer, porque se analisa os outros servidores, mas não se analisa os chefes, né? Então, muitas vezes uma coisa decorre da outra, né? Exatamente. Então, a gente vai fazer essa análise e depois vamos estendendo aos demais chefes, né? Então, isso é importante porque tu acaba corrigindo o rumo, né? E também descobrindo algumas coisas, algumas melhorias que têm que ser feitas, alguns cursos de qualificação, né, específico, né? A questão do agente integrador, eu vi tu falando aí do patrocinador do CIE, né? Hoje a prefeitura, o sistema de estágios é bem complicado. Tem um decreto que dificulta essa contratação, então a gente vai parcerizar isso. Vamos contratar um agente integrador para fazer essa gestão dos estágios para o município, para tornar mais ágil, né, e mais barato, porque nós vamos deixar de envolver cerca de 100 servidores na prefeitura inteira para tratar disso, né? Então, nós vamos economizar muito com isso, né? A questão do teletrabalho vai também causar uma redução enorme nas despesas, né, e também na qualidade do serviço, na eficiência, né? Então, são várias ações que nós estamos trabalhando na questão do plano de carreira, né, isso tudo na área de pessoal. E também na área de patrimônio também. A gente está fazendo o primeiro inventário dos imóveis do município, né, para descobrir qual é a situação real desses imóveis, se eles estão cercados, se eles estão regularizados, se eles não estão invadidos, né? Nós encontramos na prefeitura um sistema muito precário de controle do patrimônio imobiliário. Também estamos fazendo isso em relação aos móveis do município, né, ao mobiliário do município. E também em relação à frota, né? A gente vai vender muitos veículos que estão defasados, que só geram despesa para o município, né? E vamos trabalhar mais com o transporte racional, né? Com APPs, reduzindo aí a despesa, né? Então, são várias ações em todas as áreas que a gente vem implementando aí nos últimos meses e muita coisa ainda para acontecer, né? Tudo para preservar e valorizar, né, o dinheiro que vem dos contribuintes, né, aqueles que pagam imposto. Então, a gente tem que dar um tratamento condizente com esses valores, né, para evitar o desperdício e prestar um melhor serviço para a população, que é o que interessa. Exatamente, o que interessa. Agora aqui vamos falar de vinhos do mundo, né? O mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, o melhor em experiência de vinhos no mundo, sempre com a garantia da economia e da qualidade. Passe em uma loja e confira. Temos aí 3 lojas de vinhos do mundo aqui em Porto Alegre. A primeira aí na Cristóvão Colombo, aqui perto da TV, 14,93, do bairro Floresta.
depois na Alameda Alípio César 203, no bairro Boa Vista, também na capital, e lá na Getúlio Vargas, Vilmar, onde nós, de vez em quando, sábado, nós vamos lá pegar, nos abastecer de vinhos, né? Tu gosta de vinho doce, né? Não. Vinho tinto. Vinho tinto. Vinho doce. Vinho rosé, assim, nada. Carmenera, uva Carmenera, de preferência varietal. Sabe tudo de vinho esse rapaz aí. Então, aqui, ó, na Getúlio Vargas, 11h35, no Menino Deus, aqui em Porto Alegre. Não esqueça, vinhos do mundo para você comemorar. E agora, né, vamos, na nossa rota gastronômica, chegar na Di Paolo. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto ao Primo Canto, Vilmar, aqui em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Realmente, ali, o Boulevard Laçador ficou ali tu faz uma rota gastronômica fantástica, inigualável, só podia ser ali no Boulevard Laçador e principalmente na Di Paolo. Vamos acompanhar essa mensagem da Di Paolo aí que, ó, dá água na boca. Vamos lá. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Pois é, depois desse tour gastronômico, será que tem concerto? Tem. Tá aqui, ó, Olina. Você come aí, você tem várias opções da nossa rota gastronômica. Abusou, Olina, porque a Olina resolve seu problema estomacal. Tem um problema, né, Vilmar? Eu sei que tu e o Bernardone, o Bernardone é o rei da Olina. O Bernardone abusa sempre, né? Então, um grande abraço ao Ayrton Domingos Bernardone, que está nos assistindo. E, na verdade, a Olina, eu fiz uma experiência agora, pouco tempo atrás, também andei abusando, mas a Olina, um golezinho de Olina, olha, é milagroso, um troço milagroso. Qual é o desafio que tu tens aí, para o nosso telespectador? Silvio, primeiro eu quero te cumprimentar, porque eu não conheço programa aqui no estado que tenha a quantidade e a qualidade de patrocínio como tu tem. Mas sabe por que isso aqui? É impressionante. A liderança do nosso José Silvas é pela qualidade dos nossos convidados e nossos participantes da bancada, né, Vilmar? É isso aí. Obrigado pela qualidade. Olha, a qualidade é impressionante, porque todos os patrocinadores têm relação com a nossa vida, com o dia a dia, né? É verdade. Como é o Banrisul, é o Zafari, é o Sucos Petri, Olina, Di Paolo e por aí vai, né? Então, eu ia lançar esse desafio para o telespectador e para os nossos assistentes lá das redes sociais, lá, nossos internautas, para que eles nos digam se eles conhecem algum programa que tem tanto patrocínio e de qualidade como o teu aqui. É que o nosso chefe, o José Silva, é um grande aglutinador, é um camarada que tem essa respeitabilidade há 28 anos no ar. Né? Então, o jornalismo, é por isso que nós dissemos, né, Vilmar, quando nós vemos aí o jornalismo das grandes mídias se desviando da sua finalidade, fazendo qualquer coisa, perseguindo, não dando informação certa, bancando determinadas ações antidemocráticas, essa sim, anti-liberdade. E manipulando, né? Manipulando a opinião pública. Quer dizer, esse jornalismo é feito aqui é um jornalismo sério. A gente pode ter divergências e tal, mas nós tentamos colocar as coisas como elas são verdadeiramente. Traz a notícia e o comentário, com comentaristas e convidados como o André Barbosa hoje, de qualidade, que repassam isso, como o Gustavo, que está aqui, o jovem, né?
e que traz também essa credibilidade, apesar da juventude dele, traz a credibilidade. Isto aí é que é a essência do jornalismo. Se tu não tem credibilidade, tu perde. Nós sabemos que tem uma grande rede de comunicação aqui no Brasil, nem preciso dizer qual é, que ela já teve 85%, 90% de audiência e hoje está com 32%. 32% na média, quer dizer, isso foi uma paulada que foi dada exatamente porque perdeu a respeitabilidade, tentou manipular a informação. Gustavo, tu tem uma informação para dar alguma coisa mais a respeito do trote solidário? Com certeza, eu tenho que convidar toda a população aqui do estado que possa participar dessa ação solidária, que ajude ou doando sangue, ou doando alimentos de forma online. Só entrar no site www.trotesolidario.com.br, tem todas as informações lá de como você pode ajudar e tornar isso um hábito, a solidariedade de doação de sangue, de alimentos. Um homem, por exemplo, pode doar até 4 vezes no ano, em intervalo de 60 dias. As mulheres até 3 vezes. E essas ações, elas são importantes que sejam feitas passadas, porque, por exemplo, uma bolsa de sangue, ela não dura muito tempo no hemocentro. O concentrado de massas dura só 35 dias. Então é importante que essas ações aconteçam ao longo de todo o ano. Que agora, durante o trote, vai ter um grande volume, né, de pessoas doando. Com certeza. Vamos encher os bancos de sangue que estavam precisando de doação, mas que a comunidade possa se solidarizar e doar o ano todo. Eu estava ouvindo o Gustavo agora, viu, o Gilmar e André, e estou assim vislumbrando, né, como o CIMERS tem uma sensibilidade em destacar, em criar líderes. Esse aqui vai ser o futuro líder da área médica, né? Então, um jovem está tendo esse papel destacado na sociedade, liderando esse processo todo, que mostra que daqui a pouco ele será um dos líderes, como tem aqui hoje o presidente do CIMERS, né, o grande médico, o doutor Marcelo Matias, né, que é um grande líder também, e aí o CIMERS realmente tem vida longa, até porque ele sabe colocar nos postos-chave pessoas como o doutor Marcelo Matias e criando aí gente como o Gustavo. Parabéns, Gustavo, e agradeço já a tua presença aqui. Tu tem mais alguma coisinha para finalizar a tua participação? Obrigado pelo elogio. A instituição é importante, né? A instituição que ela faz isso aí também, ela proporciona isso, né? E o espaço que o CIMERS nos fornece como acadêmicos, que todo médico um dia foi acadêmico, né? Claro, todo médico passou pela universidade. Esse espaço que tu comentaste de formação de liderança é sim um objetivo do núcleo acadêmico. Que todos que estão lá têm esse objetivo em comum. E é por isso que as entidades médicas, aqui não é só o CIMERS, o Sindicato Médico, mas as entidades médicas, elas são conceituadas e respeitadas no Brasil inteiro. Exatamente por essa formação, né, o governante de lideranças que têm o conteúdo, né, sabem transmitir, sabem liderar. Isso é importante, né, André? Tu que é secretário de administração, do ponto de vista de recursos humanos, uma entidade precisa desse tipo de material. Exatamente. Então, e é importante investir na juventude, né? Exatamente. Na verdade, como ele disse, o médico já foi estudante, assim como o advogado já foi estudante, e é importante a gente valorizar e ter um olhar especial, né, para os acadêmicos, investir na educação, né? Acho que está faltando no Brasil hoje é isso, é investir pesado na educação para a gente ter um futuro melhor para todos, né? Tá. Eu coloquei essa semana, eu gostaria de passar aqui para vocês, nos tempos que nos resta, que eu acho que 7 ou 8 minutos nós temos ainda de programa, que há uma estatística aí dizendo que até 2024 nós teremos falta de 260 mil profissionais especializados em tecnologia da informação. E aqui, esse mesmo estudo, ele revelou que na área de informática, somente 8% dos profissionais têm esse requisito, a qualificação. André, como secretário de administração, essa questão da qualificação profissional. Silvio, tu toca num ponto importantíssimo que hoje é um grande problema para as gestões, né? Que é o profissional de TI. Porque durante vários anos, né, e das gestões anteriores, eu falo de todas, né, não foi valorizado esse profissional, né? Nós não temos carreira para este profissional. Então, e o problema ocorre quando tu precisa de ter um profissional dessa área de TI para fazer um termo de referência para uma licitação para contratar um software no mercado ou um serviço de tecnologia no mercado, que é o que precisa hoje, né? Os governos hoje estão se transformando em governos digitais, né? Eles querem acessar tudo no celular. Então, a gente tem que estar preparado para isso.
Te cito como exemplo, né, a Câmara aprovou o projeto encaminhado pelo prefeito Sebastião Melo, que na verdade desobriga, né, aliás, acaba com o monopólio da Procempa, que é a nossa companhia de processamento de dados. Eu acho que essa questão de monopólio é que tem que acabar. Era um monopólio. Então, o que é esse monopólio para o nosso telespectador entender? A prefeitura não poderia buscar no mercado nenhum software, nenhum serviço, né, de informática barato, sem a Procempa atestar que não conseguia desenvolver. E aí, atestava que conseguia e não desenvolvia. Então, este era um problema, né? Então, a partir dessa lei aprovada na Câmara, o poder público, né, a prefeitura pode buscar no mercado esses serviços, né, e também a Procempa pode também nos fornecer e não precisa ter essa autorização prévia. Então, isso gerou uma oportunidade que hoje nós estamos enfrentando dificuldade em identificar o melhor serviço para contratar, porque a gente não tem esse profissional. Então, o prefeito também está mandando para a Câmara um projeto para criar cargos de analistas de TI na prefeitura. Analistas de tecnologia da informação, para que a gente possa criar o cargo e fazer concurso. E essa questão aí toda que o prefeito fez, né, também de um outro lado ele força a Procempa a se atualizar, a se qualificar para poder concorrer. Isso que é importante. Né? Eu lembro a questão do vinho aqui, né, Govinati? Nós temos conversado sobre isso. Eu acompanhei muito o mercado de vinhos aqui no Rio Grande do Sul. E lá na década de 80, lembra quando começaram a ver aquelas garrafas coloridas da África? Agora estão vindo de novo aí e tal. Mas naquela época, elas acabaram tirando um pouco do mercado aqui de vinhos gaúchos. E o que aconteceu? O mercado local gaúcho teve que se qualificar, teve que produzir melhor. E hoje, os vinhos gaúchos, inclusive, estão sendo exportados para onde? Para o Chile, que é tradicionalmente um mercado exportador de bons vinhos de qualidade, não é isso? Exatamente. Então, os governos hoje têm que ter um olhar atento para a inovação, para a tecnologia, senão vão ficar para trás. Né? E em todas as áreas, né? Em todas as áreas, a gente tem que pensar nisso. Né? Na administração, a gente está pensando muito nisso, né? De inovar, implantar sistemas de gerenciamento eficazes, porque isso aí é economia e eficiência. Tu consegue economizar, fazer mais com menos e entregar um serviço eficiente para a população. A população não quer esperar mais para ser atendida, para podar uma árvore, para trocar uma lâmpada. Ela quer acessar no celular e quer ter uma resposta imediata. Né? E eu acho que é essa transformação digital que a Prefeitura de Porto Alegre tem que passar, e o prefeito e o nosso vice-prefeito também, Ricardo Gomes, têm sido incansáveis nisso. Né? E a nossa Ricardo é um empresário da área privada, que é competente, né? O Ricardo Gomes é um colega advogado e foi presidente do IEE, e foi um vereador muito bom, muito competente na cidade, foi secretário de Desenvolvimento Econômico também. Então, ele tem uma compreensão dessa necessidade, né? E a própria presidente da Procempa tem desenvolvido um trabalho muito bom na Procempa, a Letícia Batistella, e nós temos excelentes quadros dentro da Procempa, né? O que falta, o que tem faltado realmente nos últimos anos é uma gestão eficiente. E daí uma gestão eficiente estimula o trabalhador a fazer mais e melhor. Exatamente, que é o que o trabalhador quer, é isso, é se sentir parte do processo, né, participar das decisões, né, e ter essa parceria com as gestões, né, com os governos. André, muito obrigado pela tua presença aqui no programa hoje, trazendo esses esclarecimentos que eu tenho certeza informaram muito a você, telespectador, sobretudo aquele que olha o setor público de Porto Alegre como uma grande oportunidade de melhorar a sua vida também. Eu que te agradeço enormemente aí, quero também cumprimentar o Silvas, né? Silvas, titular, o dono do programa. E te parabenizar aí pela condução e quero, assim que possível, né? Que tu me convidar novas vezes aí. Havendo aí e a gente vai estar, a Andréia, né, Andréia? Então, a gente está à disposição aí para esclarecer todas as atividades da administração, da nossa pasta. Muito bom, André. Parabéns, sucesso, um grande abraço ao nosso prefeito. Tenho certeza que Porto Alegre vai ser, a partir de agora, vai se transformar e vai ser modelo também na área de administração e de entrega de qualidade, de serviço de qualidade para a sua população. Vilmar Govinati, teu recado final. Meu recado final é dizer que a cidade está muito bem dirigida, tá?
pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pela equipe de secretários. E uma coisa só para pontuar aqui que me chamou a atenção, o que é um secretário competente? Secretário de Administração e Patrimônio, né? Primeira coisa que ele observa aqui é que esse programa está muito bem administrado. Por quê? Porque tem muitos patrocinadores. É próprio do secretário de Administração. Né? É verdade. E mostra que os nossos apoiadores têm visão empresarial e de comunicação com o seu público. Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul por ter nos seus quadros um jovem de talento como o Gustavo, que tenho certeza, né, deverá ser proximamente uma das grandes lideranças dos médicos do Rio Grande do Sul, que já tem grandes lideranças historicamente. A você, telespectador, muito obrigado pela sua atenção, pela sua fidelidade aqui à nossa atividade. Tenham todos uma boa noite de descanso. Amanhã um novo encontro aqui, 18h56. Boa noite e até lá. Valeu, gurizada. Muito bom, hein?